Pessoal, beleza? Vamos ver como é que esses assuntos que nós acabamos de explicar na aula anterior caíram em prova a respeito aí da formação de lista tríplice para as vagas do Ministério Público e OAB. Olha só. A indicação de membros para compor o STJ far-se-á mediante lista tríplice, na qual deverão constar os nomes dos candidatos que obtiverem, em primeiro ou subsequente escrutínio, a maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal. Veja, uma questão dessa, se você errar na prova, você já pode desistir, certo? Misericórdia, pessoal, questão muito simples, tá? Olha outra questão. Essa aqui foi uma questão interessante de 2015, eu me lembro até de corrigir nessa prova. Foi uma questão que o pessoal achou meio difícil na época, porque ela cobrou assim, um conhecimento bem expresso mesmo do regimento e o funcionamento do regimento. Olha só. Em processo de indicação para preenchimento de um cargo vago de ministro do STJ, a Corte recebeu lista sêxtupla de candidatos do órgão de representação da classe correspondente. Como nós veremos, essa lista sêxtupla só funciona, só é exigível no caso das vagas para OAB ou Ministério Público. Quando é aquelas vagas lá de desembargador de TJ ou TRF, né, não tem lista sêxtupla. Bom, a lista pode ser imensa. Então, beleza. Os 6 nomes que vieram foram esses aqui. E aí, em primeira votação, perceba, só esse cara aqui, ó, teve votos suficientes para ter o seu nome na lista. Todos os outros tiveram menos de 17, então não tiveram seu nome na lista. Então, em primeiro escrutínio, esse cara aqui já foi eleito. Já está como seu. Quando a gente pega aqui a lista tríplice, nós vamos ter aqui o nome, o escrutínio e voto. Então, o candidato A, vou até pôr em outra cor aqui, ó. O candidato A já foi eleito em primeiro escrutínio com 29 votos. Beleza? Agora eu vou precisar de um segundo escrutínio. Quantos nomes eu preciso colocar ainda? Preciso colocar 2 nomes, o X e o Y. Então, se eu preciso de 2 nomes, quantos vão concorrer no segundo escrutínio? 4 nomes concorrerão, que é o dobro, né? Ok? Concorrerão. Quais concorrerão? Os 4 mais votados que não foram eleitos no primeiro escrutínio, ou seja, os candidatos B, C, D e E. Esses concorrerão no segundo escrutínio. E quantos votos cada ministro terá no segundo escrutínio? Nós sabemos que aqui no primeiro escrutínio, cada ministro teve quantos votos? 3 votos. E aqui eles terão quantos votos? 2. É só você pensar o seguinte, pessoal. Cada ministro terá tantos votos quantos forem os nomes a serem colocados na lista. No primeiro escrutínio não eram 3 nomes que tinham que ser colocados na lista? E agora no segundo escrutínio serão apenas 2 nomes. Tá bom? Aí a primeira assertiva que o CESP cobrou foi essa aqui, ó. A votação para a última vaga na lista tríplice, quando ocorrer, contará com até 3 candidatos. Veja, quando você tem a última vaga a ser preenchida, tá? A última vaga a ser preenchida, como é que vai funcionar? Nós até vimos isso aqui adiante, quer ver? Olha só, na hipótese em que há apenas uma vaga a preencher, restando apenas uma vaga a preencher, será considerado escolhido o candidato mais votado, com preferência ao mais idoso, em caso de empate. Então, normal. Agora, quantas pessoas podem estar concorrendo nessa última vaga? E essa questão aqui trouxe algumas discussões, eu até me lembro, à época, que algumas pessoas até quiseram entrar com recurso contra essa decisão. Porque, veja, a princípio, se só tem um nome para ser colocado na lista, ok? Se você tem só um nome a ser colocado na lista, em regra, concorreriam o quê? 2, certo? Mas, veja, isso aqui, inclusive, eu até hoje acho difícil você chegar a essa conclusão rápido,
num momento de prova, que é aquele momento de tensão. Mas veja só, a maioria dos professores à época, para tentar justificar o gabarito que foi dado como verdadeiro para o CESP, tiveram que imaginar uma hipótese. Eu me lembro disso, a gente discutindo, nós, vários professores, para tentar chegar a uma conclusão, porque o gabarito do CESP foi verdadeiro nessa disputa. Então, o que nós chegamos à época, e eu reproduzo aqui, é o seguinte: somente o candidato A, então imaginemos que somente o candidato A foi eleito aqui no primeiro escrutínio, beleza? Ótimo, então nós teríamos um segundo escrutínio para eleger o que, pessoal? Outros 2 nomes, certo? Aí vamos supor que em segundo escrutínio concorrerão o dobro do número de vagas a preencher. Como te disse, concorrerão esses candidatos aqui, o B, C, D e E. Agora imagine que no segundo escrutínio apenas também o candidato B obtivesse a maioria absoluta. Ou seja, aqui no segundo escrutínio, o candidato que obteve a maioria absoluta foi o B, no segundo escrutínio. Então nós vamos ter agora ainda uma última vaga a ser preenchida no terceiro escrutínio. E aí, neste caso, restaria uma vaga. O número de candidatos concorrendo seria o dobro das vagas, ou seja, você teria em regra 2 candidatos concorrendo. Mas imaginemos que nós tivemos o seguinte: pensa aqui no segundo escrutínio da seguinte forma: o B, C, D e E. Suponhamos que o B teve, sei lá, 25 votos, o C teve 16 e o D e o E tiveram 15. Veja, para concorrer a essa última vaga, eu só precisaria de 2 nomes, certo? No caso, seriam quais nomes que concorreriam em regra? O C e o D, certo? Só que como esse cara aqui teve a mesma votação deste, lembra que ele também tem direito de concorrer? Então, neste caso, por isso que eu achei que foi uma viagem demais cobrar isso aqui na prova. Neste caso, seria sim possível, tá, que nós tivéssemos o quê, pessoal? Nós tivéssemos até 3 candidatos. Por que até 3 candidatos? Por causa dessa possível hipótese de acontecer empate. Mas, pessoal, isso aqui foi realmente uma viagem da banca. Tá? Cobrar desse jeito aqui na prova não foi fácil, não. Tá bom? Então, mas foi isso. A banca considerou correta e existe sim a possibilidade de termos até 3 candidatos aí concorrendo a essa última vaga. Mas foi difícil essa aqui. Na prova não foi brincadeira, não. Agora, olha o próximo. Os candidatos E e F não participarão do segundo escrutínio. Está errado, porque só o F que não participará. Né? Lembra que como nós teremos 4 nomes no segundo escrutínio, são os 4 mais votados, que não obtiveram a maioria absoluta. Então, o B, C, D e E. Então, está errada a questão, porque somente o F não participará. Então, veja que nós tivemos 3 questões, já em concursos de 2015, que cobraram conhecimentos relativos à formação dessa lista tríplice. É um assunto interessante e pode ser cobrado em prova. Agora a gente vai ver como é que funciona a escolha do pessoal que já é juiz, ou seja, dos desembargadores e dos juízes de TRF. Tá bom? Então, primeira coisa é que esses aspectos gerais aqui, ó, vão ser muito parecidos com os aspectos gerais que nós vimos lá para a sessão de escolha do pessoal da OAB e do Ministério Público. É muito parecido. Tá? Então, veja, tratando-se de vaga a ser preenchida por juiz ou desembargador, o presidente solicitará aos TRFs e aos TJs que enviem, no prazo de 10 dias, relação dos magistrados que contem mais de 35 e menos de 70 anos de idade, com a indicação das datas de nascimento. Por quê? Porque se houver empate, né, eu já vou desempatar pela idade. Veja, aqui nós temos algumas distinções, apesar da maioria das regras aqui serem semelhantes. A primeira é que o seguinte: como o STJ está pedindo informações para outros órgãos do judiciário brasileiro que estão abaixo dele, né, ele pode fixar um prazo para que esses caras enviem informação. Quando ele enviou lá o pedido para o Ministério Público ou para a OAB, não tinha prazo para eles responderem, porque eles não estão subordinados ao STJ. Agora, esses 2 tribunais, como estão subordinados ao STJ,
eles são obrigados a enviar essas listas em um prazo específico. Eu até vi esses dias para trás umas listas que foram enviadas e teve alguns tribunais que não quiseram indicar ninguém. Não teve ninguém nesse tribunal que tinha interesse em se tornar ministro do STJ. E existe uma razão muito clara para isso, é questão financeira. Muitos dos tribunais do Brasil, pessoal, tem um monte de desembargadores que ganham muito mais do que os ministros do STJ. Para vocês terem ideia, teve um tribunal agora de justiça, acho que foi aí do norte do Brasil, desses países, desses estados, Amapá, alguma coisa assim, Roraima, não lembro. Teve juiz lá que ganhou mais de R$1 milhão no mês, pessoal. R$1 milhão. Pessoal, mas como que eles ganham? É malandragem, pessoal. Eles inventam um monte de vantagens indenizatórias, que não precisa respeitar o teto. Lá no STJ e no STF você não tem essas coisas. Então, por exemplo, o ministro do STF hoje ganha, alguns ganham líquido, 20 e poucos mil reais, ganham menos que eu líquido, para vocês terem uma ideia. Aí você vai ver os caras lá do Tribunal de Justiça do Amapá, lá no final do mundo, o cara ganhando R$1 milhão, 800 mil, 700 mil, 100 mil, todo mês, assim, isso é uma palhaçada. Então os caras não vão ter interesse de deixar um salário desse tamanho para ser ministro do STJ. Por outras razões também, às vezes não quer ir para Brasília ou não tem interesse de competir também. Tá? Mas em muitos casos a questão financeira é o que mais manda. Tá? Então tem muitos tribunais que não tem ninguém que tem interesse de se tornar ministro do STJ por causa disso. Então eles nem mandam lista, mas os tribunais que tem, eles enviam a lista. E aí, veja, essa é uma outra diferença. Eles têm que enviar em 10 dias e essa lista é imensa. Pode ter 50, 70 magistrados. E é essa lista, pessoal, que vai ser o parâmetro para que o tribunal possa escolher os nomes que comporão a lista tríplice. Então é diferente. Quando você vai escolher os nomes da advocacia ou do Ministério Público, o STJ escolhe dentre 6 nomes. Quando ele vai escolher aqui, a lista é imensa. Tá? São todos os desembargadores ou todos os juízes de TRF que cumpram esses requisitos aqui, que queiram, né, concorrer à vaga e tenham mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Isso é suficiente, tá? Legal? Muito bem. Esgotado esse prazo de 10 dias, tá? Então quem mandou, mandou, quem não mandou, dançou. O presidente convocará, né, uma sessão para, então, elaborar a lista tríplice. Então, aí daqui em diante é tudo igual, tá? E aí nós já sabemos que compete ao plenário elaborar essas listas tríplices dos juízes, desembargadores, advogados e membros do Ministério Público, né, que devam compor o tribunal. E para a composição dessa lista tríplice, o tribunal vai se reunir em sessão pública com pelo menos 2/3 dos seus membros. Aí, tudo isso aqui é idêntico ao que nós já vimos. Aberta a sessão, ela será transformada em conselho para que os magistrados possam, então, ter uma visão geral sobre os candidatos, de discutir sobre eles, seus currículos, tal. E aí, nós já sabemos que essa sessão será transformada em conselho para que essas discussões ocorram de forma reservada, certo? É igualzinho o que eu expliquei para vocês na aula passada em relação à formação de lista tríplice para o Ministério Público, tá? Basicamente, as duas principais diferenças é que aqui eles vão dar um prazo de 10 dias para que essas listas sejam enviadas, e não é lista sexta, é uma lista com quantos nomes forem interessados em participar da competição para se tornarem ministros do STJ, tá bom? E aí, depois que eles terminam essa fase do conselho aqui, de discutindo sobre os currículos dos candidatos, a sessão vai se tornar novamente pública, o presidente vai designar uma comissão escrutinadora, que será integrada por 3 dos seus membros, tá? E aí, o ofício de encaminhamento ao Poder Executivo da lista tríplice, única ou das diversas listas tríplices, conforme o caso, far-se-á referência aí ao número de votos obtidos pelos indicados e a respectiva ordem do escrutínio em que se deu a escolha. Então, veja, desse ponto aqui em diante é idêntico, tá? Não importando se é vaga para OAB e Ministério Público ou se é vaga para magistrado do TJ ou TRF. É igualzinho desse ponto aqui em diante. É daqui para trás que é diferente. Então, quando surge a vaga, nós vimos lá no caso da OAB e do Ministério Público que o presidente tem 5 dias para enviar um ofício para os órgãos de representação enviarem lista sextupla. E esses órgãos não têm um prazo fixo para enviar essa lista. Eles vão ter que formar, demora muito tempo, inclusive, para formar essa lista sextupla e enviar. No caso aqui do Poder Judiciário é diferente. O presidente, surgindo a vaga, vai enviar um ofício
E ele enviando esse ofício, esses tribunais, o de justiça ou TRF, conforme o caso, eu tenho que ver que vaga que eu tenho que preencher. Se for uma vaga para o TJ, eu vou enviar um ofício para os TJs. Se for uma vaga para o TRF, vou enviar lá para os 6 TRFs que existem no Brasil. E esses tribunais, ao receberem o ofício, têm 10 dias para encaminhar a sua lista. Tá ok? E aí, como eu te disse, pode ser que algum tribunal não tenha nenhum interessado, como eu já falei para vocês. Então, não haverá envio da lista por esse tribunal. Esgotado aí o prazo de 10 dias, tá? O presidente vai convocar uma sessão do pleno para elaboração da lista tríplice. E aí, daqui em diante, o processo é igualzinho. Após receber a lista tríplice, o presidente da República terá que escolher um dos nomes, né, em 20 dias. Depois, essa indicação vai para o Senado. O Senado tem que aprovar esse nome por maioria absoluta. Depois que o Senado aprova, o presidente nomeia esse cara. E após nomeação, esse cara vai tomar posse no STJ, no prazo de 30 dias, podendo esse prazo ser prorrogado pela Corte Especial. Então, veja que o contexto geralzão é muito parecido. Agora a gente vai ver como é que funciona o processo de formação das listas tríplices para membros do Judiciário, ou seja, desembargadores do TJ ou do TRF. Então, nós temos aqui duas situações. Quando há apenas uma vaga para TJ ou para TRF, e aí, neste caso, quando há uma vaga só, é muito parecido, é praticamente idêntico quando há apenas uma vaga para Ministério Público ou OAB. O processo de formação é muito parecido. A única diferença é o seguinte, tá? A diferença mais importante. Quando é OAB ou Ministério Público, o STJ ele tem 6 nomes para escolher, certo? Então ele vai formar a sua lista tríplice desses 6 nomes. Quando é TJ ou TRF, aqui não tem limite, é quantos nomes estiverem na lista. Então é muito mais difícil você escolher de uma lista maior. Você vai ter que analisar muito mais currículos para poder chegar a uma conclusão sobre quem escolher, entendeu? Tirando isso, o resto é tudo parecido quando há apenas uma vaga. Tá ok? Quando há mais de uma vaga para TJ ou TRF, suponhamos então que tem 2 vagas para ser ocupadas por desembargadores, ou 2 vagas para TRF. Aí o processo é mais complexo. Esse aqui é a situação mais chatinha de se entender. Não é difícil não, mas é a mais chata quando comparada com as outras. Tá? Quando houver então mais de uma vaga por tipo de tribunal. Então, 2 vagas para o TJ, 3 vagas para TJ, ou 2 vagas para TRF. Tá? Então vamos ver aqui rapidamente essa primeira parte, que é praticamente idêntica ao que nós vimos quando há apenas uma vaga para o OAB ou Ministério Público, tá? Então, nesse caso, tratando-se de lista tríplice única, cada ministro, no primeiro escrutínio, como você já sabe, votará em 3 nomes. Por que vota em 3 nomes? Porque você tem que colocar 3 nomes na lista, então cada um tem 3 votos. A escolha dos nomes que comporão lista tríplice far-se-á em votação secreta, realizando-se tantos escrutínios quanto forem necessários. Então, cada ministro, como você sabe, sempre terá tantos votos quantos forem os nomes a serem incluídos na lista tríplice. Se forem 3 nomes, 3 votos. Além disso, o voto é sempre secreto, como já expliquei, apesar de a sessão ser pública. Aí, avançando. Temos aqui formação da lista tríplice de primeira. Já expliquei para vocês, é igualzinha que a regra. Se no primeiro escrutínio você já tiver 3 ou mais nomes que já obtiveram maioria absoluta, pronto, você já formou a lista tríplice que você queria. Naquele exemplo, inclusive repetindo o que nós falamos acima, imaginemos que você tem aí o primeiro com 26, segundo com 22 e o terceiro com 19. Pronto, você já está formada a lista tríplice, já pode enviar para o governador, para o presidente da República. Agora, suponhamos que você não consegue completar essa lista em primeiro escrutínio. Então, você vai ter um segundo, terceiro e quantos forem necessários para compor essa lista. Então, em caso contrário, ou seja, se você não conseguir formar a lista no primeiro escrutínio, efetuar-se-á segundo e, se necessário, novos escrutínios, concorrendo em cada um candidatos em número correspondente ao dobro dos nomes a serem inseridos. Tá? Mesma regrinha. Então, se, por exemplo, olha aqui, ó, seguindo esse exemplo aqui, eu só consegui no primeiro escrutínio um nome. Então, para o segundo escrutínio, eu levaria 4, né? Porque eu tenho ainda 2 nomes para preencher. Mas, seguindo aquele mesmo exemplo, como esse cara aqui ó, teve a mesma votação do último, ele também terá direito a concorrer
no segundo escrutínio. Entendeu a ideia? A mesma coisinha que eu já expliquei no bloco anterior. Nós temos ainda a questão da hipótese em que há apenas uma vaga. Então, quem tiver mais votação, desde que atendida a maioria absoluta, é eleito para ocupar o último cargo, o último nome, né, da lista tríplice. Se houver empate, a primeira regra de desempate, é a idade. Quem for mais idoso, então, ganha a parada. E se a idade não for suficiente para desempatar, em relação aos membros... Aqui, pessoal, e aí se houver empate na idade, a exceção vai ser, seguindo a mesma ideia, tá? O tempo de serviço como magistrado. Aqui eu coloquei aquele mesmo dispositivo que eu pus acima, mas porque a regra é a mesma. Como o cara é magistrado, se houver empate na idade, o tempo de serviço como magistrado vai ser o critério para desempate. E aí, esses caras vão ser colocados na lista final, né, levando em conta o escrutínio em que foram votados e a quantidade de votos, como eu já expliquei também no bloco anterior. A ideia é a mesma, igualzinho. Agora, aqui é que está a maior diferença, tá? É este caso aqui específico que o pessoal geralmente tem dificuldade em entender, porque o jeito que está no regimento realmente é difícil, tá? É difícil nós entendermos isso aqui se não lermos com muita cautela, tá? O assunto realmente é complexo. Mas aqui está a maior diferença. Vimos que quando há mais de uma vaga para o quinto, né? Lembrando que quinto é essa ideia aqui que eu expliquei dos membros do Ministério Público e advogados. Teremos que fazer uma lista tríplice para cada lista sêxtupla. Por outro lado, aqui teremos duas possibilidades, como explicado a seguir. Então, veja, quando você tem mais de duas ou mais vagas a serem preenchidas para a OAB ou para o Ministério Público, é muito simples. Para cada vaga, uma lista sêxtupla, e para cada lista sêxtupla, o STJ reduz para uma lista tríplice. É muito simples de entender. Aqui é diferente. Aqui é diferente. O que nós temos é o seguinte: se existirem duas ou mais vagas a serem providas dentre juízes ou desembargadores, o tribunal deliberará preliminarmente se as listas se constituirão, cada uma com 3 nomes distintos, ou se, composta a primeira com 3 nomes, a segunda e subsequentes deverão ser integradas pelos 2 nomes remanescentes da lista anterior, acrescidos, né, de mais um nome. Veja, você lê isso aqui, misericórdia. Porque o processo é muito diferente do que nós temos no caso da OAB e do Ministério Público. Então, só para você fazer a comparação aqui e não ter dúvida. Lá no caso da OAB e Ministério Público, você tem uma lista sêxtupla e aí o STJ reduz para 3. Isso se for uma vaga só. Se forem 2 vagas, por exemplo, você tem 2 listas sêxtuplas e cada uma se transforma numa lista tríplice, tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. E aí, o que nós temos se forem 3 vagas para a OAB ou o Ministério Público? Lembrando que eu estou falando aqui sobre a mesma instituição. Se for uma vaga para a OAB e uma vaga para o Ministério Público, cada instituição manda a sua lista. Estou falando aqui, por exemplo, que essas 3 vagas aqui é para a OAB, por exemplo. Então, nós vamos ter 3 listas sêxtuplas e cada uma vai ter que ser reduzida em uma lista tríplice. Tudo bem? Então, veja que para o Ministério Público é muito fácil. Agora, aqui, para juízes, é diferente. E você tem 2 possibilidades. A hipótese 1, que está em verde aí, ou seja, cada lista tríplice ter 3 nomes diferentes de juízes, ou você ter o quê? A primeira lista com 3 nomes diferentes e as próximas listas vão repetindo os 2 menos votados da lista anterior e acresce um nome. Misericórdia, professor. Escrevendo aqui, mostrando para vocês, fica mais fácil com exemplo. Olha aqui. Vamos primeiro ver a primeira hipótese, que é o seguinte: cada lista tríplice terá 3 nomes diferentes. Veja só, se o tribunal deliberar que em cada lista
constarão 3 nomes distintos, tá? Então, se o tribunal deliberar pela primeira hipótese, cada ministro, no primeiro escrutínio, votará em tantos nomes quantos forem necessários à constituição das listas tríplices. Ou seja, aqui não muda a regra. Cada ministro vai votar em quantos nomes, pessoal? Em quantos nomes forem necessários para compor a lista. Vamos supor, por exemplo, que serão formadas 3 listas tríplices. Se são formadas 3 listas tríplices com nomes diferentes, cada ministro vai votar em 9 pessoas. 3 para cada lista. Então, nesse caso, cada ministro votará em 9 nomes. Ele terá 9 votos. Aí, claro, pessoal, não pode votar repetido, tá bom? Cada ministro só pode votar uma vez em cada candidato. Nesse caso, na organização simultânea das listas, os nomes que obtiverem em primeiro escrutínio maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal figurarão pela ordem decrescente de votos, em primeiro lugar, em cada uma das listas, de acordo com a sua numeração, e nos lugares subsequentes das listas horizontalmente considerados pela mesma ordem da primeira à última. Veja, você lendo o negócio desse aqui, é difícil você entender isso aqui, senão depois de muito esforço interpretativo. Por isso que as aulas aqui ajudam bastante, porque a situação é muito simples. Suponha que você quer formar 3 listas distintas. Suponha ainda que no primeiro escrutínio, todos os candidatos obtiveram 17 ou mais votos. Então, as 3 listas já estariam formadas da seguinte forma. Veja, eu estou formando aqui 3 listas ao mesmo tempo, com nomes distintos. Então, o primeiro cara da primeira lista é o cara que foi em primeiro lugar. O segundo mais votado vai ser o primeiro da segunda lista. E o terceiro mais votado vai ser o primeiro da terceira lista. E assim sucessivamente. O quarto mais votado vai ser o segundo da primeira lista e assim vai embora, tá vendo? Nessa ordem aqui, ó. Então a ordem você vai preenchendo desse jeito. Ah, professor, e se eu não conseguir no primeiro escrutínio já formar isso aqui? Então eu dei aqui um outro exemplo. Suponha que nós estamos na mesma circunstância, só que apenas os 5 primeiros conseguiram votação no primeiro escrutínio. Então eu vou fazer um segundo escrutínio para o quê, pessoal? Preencher essas outras 4 vagas que restam. E quem poderá participar? Poderão participar o dobro, tá, do número de vagas, ou seja, se são 4 vagas, 8 candidatos poderão concorrer, lembrando daquela regrinha, né? Se, por exemplo, esse último aqui teve 17 votos, aí teve um outro carinha que teve 17 também. Não, desculpa, 17 não pode, né? 17 já está dentro. Vamos pensar aqui que teve 14 votos. Esse carinha aqui, ó, sendo o quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, como ele tem a mesma quantidade de votos aqui, ele poderá participar também da eleição. Tá? Mas se não acontecer isso, tá? Se não acontecer isso, nós teremos o quê? 4 nomes para preencher e nós teremos o quê? 8 candidatos. Quantos votos cada ministro terá? Lembrando, a regra é a mesma. Cada ministro terá tantos votos quantos forem os nomes a serem incluídos na lista. Se são 4 nomes, cada ministro terá 4 votos. Então tá aí. Aí, quando eu for mandar essa lista, eu tenho que deixar isso muito claro. Quem foi eleito em primeiro escrutínio, quem foi em segundo, terceiro ou se houver mais escrutínios. Então, essa é a regra de formação de listas para magistrados quando eu uso essa primeira técnica, que é a técnica de lista tríplice com nomes distintos, com 3 nomes distintos cada um. A outra possibilidade, veja, o tribunal pode escolher qualquer uma dessas 2 hipóteses, tá? É a seguinte, é essa em azul, que diz o seguinte, pessoal, tá aqui, ó. A primeira lista terá 3 nomes distintos e as demais
com 2 nomes remanescentes da lista anterior. E aí, aqui nós temos uma diferença em relação ao que nós já vimos anteriormente. Como nós vimos até agora, os ministros vão votar sempre com quantos votos? Com quantos forem os nomes a serem preenchidos na lista. Então, se eu tenho 3 nomes a preencher na lista, cada ministro tem 3 votos. Se eu tenho 2 nomes para pôr na lista, cada ministro tem 2 votos. Não é assim? Aqui é diferente. Aqui, veja, cada ministro, em primeiro escrutínio, votará em tantos nomes quantos forem as vagas, mais 2. Vagas mais 2. Suponhamos que nós tenhamos, então, 3 vagas a serem preenchidas por desembargadores do TJ. Então, cada ministro terá 3 votos, que é o número de vagas, mais 2. Ou seja, cada ministro terá 5 votos. Essa é a única situação distinta, porque aqui a quantidade de votos não é idêntica ao número de nomes a serem preenchidos na lista. E eu vou te explicar já por quê. Mas essa é a única situação que aquela regra não se aplica. Qual que é a regra que nós vimos até agora? Em todos os casos, os ministros vão ter tantos votos quantos forem os nomes a serem colocados na lista. Mas quando se usa essa técnica aqui, o número de votos será igual ao número de vagas mais 2. Pessoal, o que acontece é o seguinte. Vamos imaginar que nós vamos fazer 3 listas, ok? Utilizando essa técnica que nós acabamos de estudar. Só a primeira lista é que terá nomes diferentes. As outras listas vão repetir 2 nomes da lista anterior, que foram os 2 menos votados da lista anterior. Suponhamos, por exemplo, que você tenha lá vários candidatos concorrendo, ok? Para vagas do TJ. Vamos supor que nós tivéssemos lá 30 desembargadores concorrendo. E aí o STJ votou e aí já obteve o seguinte. Esse pessoal aqui já em primeiro escrutínio conseguiu votos que correspondem à maioria absoluta. Mas por que eu peguei só 5? Justamente pela regrinha que eu te falei. Cada ministro terá 5 votos, porque eu estou querendo preencher 3 vagas. E por que são 5? Porque eu uso a formulazinha, o número de vagas mais 2. Então, eu vou formar 3 listas da seguinte maneira. A primeira lista terá 3 nomes distintos, e claro, os 3 mais votados. Certo? Muito bem. Na segunda lista, eu vou repetir os 2 menos votados, e esses 2 menos votados da primeira lista estarão aqui, ó. Esse cara aqui vai ficar como primeiro na segunda lista, apesar de ter sido segundo na lista 1. E aí a mesma coisa, ó. Esses caras aqui são os mesmos aqui, ó. Esse cara que tinha ficado em segundo na segunda lista, ficou em primeiro na terceira lista. Então veja que no total eu terei aqui apenas 5 nomes. Nessas 3 listas, está percebendo? Eu só tive 5 nomes. Quando eu usei aquela técnica distinta, aquela técnica anterior, eu tinha 9 nomes diferentes. Aqui eu só tenho 5 nomes. Ou seja, o universo de escolha do presidente da República vai ser menor. Entendeu? Então, o que vai definir se o STJ vai usar aquela primeira técnica que vai garantir, por exemplo, 9 escolhas, claro, pensando aqui que eu tenho 3 vagas, né, para serem preenchidas. Se ele vai dar 9 nomes para o presidente ou apenas 5. Depende da técnica que ele vai usar. Ou seja, a primeira técnica, 3 listas tríplices diferentes, com nomes diferentes, cada uma, ou aqui 3 listas tríplices, mas que repetem aí em cada um 2 nomes, tá vendo? E é isso, pessoal. E aí, claro, nesse exemplo aqui,
Já no primeiro escrutínio, eu já consegui os 5 nomes que eu precisava. Suponhamos, por exemplo, que aqui foi, por exemplo, 16 e 15. Opa, então eu não tenho ainda os 5 nomes que eu preciso. Aí eu vou chamar aqui o F e o G, como são 2 vagas a serem preenchidas, né? Esses 4 aqui vão para o segundo escrutínio competir para ter os seus nomes colocados na lista. E assim sucessivamente, até completar a lista. Mas o que importa mesmo, porque já entra no nível de detalhamento que eu acho que não faz muito sentido, é você saber que existem, para a formação das listas tríplices de magistratura, essas 2 possibilidades. Ou você forma listas tríplices para cada vaga com nomes diferentes, tá? Ou você forma, sim, listas tríplices que vão repetir 2 nomes da lista anterior. Tá bom? Essas são as 2 possibilidades no caso de vagas a serem ocupadas por juízes, tanto do TJ quanto do TRF. Beleza? Então está explicado como é que essas listas tríplices são feitas. Pronto. O cara foi escolhido pelo presidente dessa lista tríplice, foi aprovado pela maioria absoluta do Senado, foi nomeado pelo presidente da República e agora ele vai tomar posse no STJ. Então nós vamos falar agora sobre o prazo que ele terá para tomar posse. A regra é que ele terá o prazo de 30 dias, e esses 30 dias, claro, é contado da nomeação para tomar posse. Essa posse normalmente vai se dar em sessão em sessão plenária solene do tribunal. Depois a gente vai estudar os vários tipos de sessão que existem, tá? Nós temos sessão plenária, sessão da Corte Especial, sessão e sessão de turma. E, veja, as sessões plenárias podem ser sessão administrativa, por exemplo, ou sessão solene, que é para, por exemplo, dar posse aos novos ministros da casa. Tá bom? Então a regra é que esse cara vai tomar posse no prazo de 30 dias. Tá bom? Agora, uma coisa interessante é que esse prazo de 30 dias pode ser prorrogado pela Corte Especial. Tá? Então, se o cara precisar de mais prazo, ele pode pedir uma prorrogação. Isso é possível. Só pode tomar posse aquele ministro, né, aquela pessoa, aquele candidato que demonstre cumprir os requisitos constitucionais. Ele tem que comprovar que é brasileiro, que conta mais de 35 anos e menos de 70 e satisfaz também os demais requisitos inscritos em lei. Aquele notável saber jurídico, reputação ilibada, que é, por exemplo, exigido dos advogados, e isso vai ser comprovado se ele passar na sabatina do Senado. Quando a pessoa passa na sabatina do Senado, é porque o Senado entende que ele cumpriu todos os requisitos constitucionais para o cargo. E qual é o local da posse, pessoal? A regra é que esse cara vai tomar posse em sessão plenária e solene do tribunal pleno. Mas, veja só, se o tribunal estiver de recesso do judiciário ou em férias coletivas, ele pode tomar posse sozinho perante o presidente do tribunal. Certo? Ele pode tomar posse lá no gabinete do presidente. É possível isso. Ninguém gosta disso, né? Porque quer fazer a festa, né, pessoal? Quer, né, tomar posse em sessão solene, né? Vai ter biscoito, vai ter sorvete. Então ele quer fazer a festa. Então, tomar posse perante o presidente é só se for assim, o último caso mesmo. Lembrando que, veja, o ano do judiciário, pessoal, ele é dividido em 2 períodos, porque as férias coletivas dos ministros ocorrem em todo mês de janeiro e em todo mês de julho, tá? Praticamente. Então, de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho, tá bom? Então, se as férias se derem no recesso, que é ali finalzinho de dezembro, tá? De 20 de dezembro a 6 de janeiro é o recesso do judiciário, né? E aí, do dia 2 a 31 começam as férias coletivas. Então, há ali tipo uma intersecção de parte do recesso com as férias, no caso de janeiro, né? E, então, se o cara tiver que tomar posse durante esses períodos de recesso ou férias, aí nós teremos essa característica de dele
poder fazê-lo perante o presidente do tribunal. Muito bem. Avançando, pessoal, olha só ainda como isso já caiu em prova. As férias dos ministros recaem em 2 períodos, ou seja, de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho. Questão muito simples, né? A questão caiu em 2008. Fácil demais. Pessoal, depois que o cara está na sessão e vai tomar posse, ele tem que prestar o compromisso. Isso é para todo agente público, né? Quando você for tomar posse lá no STJ, vai ser um dia muitíssimo feliz, você vai ter que assinar também o seu termo de posse. A mesma coisa aqui, eles vão ter que fazer um juramento, tá? Então, no ato da posse, o ministro prestará compromisso de bem desempenhar os deveres do cargo e de bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Do compromisso, vai ser lavrado em um termo de posse, em livro especial, que será assinado pelo presidente, pelo empossado e pelo diretor-geral da secretaria. E aí o que acontece? Quando esse cara entra no STJ, ele vai ter que ser membro de alguma turma e necessariamente da sessão daquela turma, certo? Nós já vimos que cada sessão tem 2 turmas, né? Então suponhamos, tá? Suponhamos aqui que a sessão 3 tinha vaga na turma 5 e 6, tinha uma vaga aqui na turma 6. Então esse cara, quando for entrar, ele vai entrar na vaga que tem aqui na turma 6. É onde estiver. Só que lembra que eu te falei que antes de as vagas serem abertas para os novos ministros, permite-se o quê? Remoção interna. Tá? Pode ser que os ministros lá dentro queiram mudar de turma, aí depois o que sobrar é que é concedido para esse cara tomar posse nessa turma específica, tá? Então o ministro empossado integrará a turma onde se deu a vaga para a qual foi nomeado ou ocupará vaga resultante de transferência de ministro, se alguém tiver feito remoção, né, antes dele entrar. Ou seja, esse cara vai ocupar vaga que está aberta. Onde tiver vaga, ele vai ocupar. Esse cara vai ser automaticamente membro da turma, e aí, consequentemente, da sessão daquela turma, né? Ou seja, se ele é membro da turma 6, ele também automaticamente é membro da sessão 3. Ele é membro da corte especial? Não, porque lá, por antiguidade, né? E ele é membro do plenário? Sim, porque o plenário compõe todos os membros da corte, tá bom? Muito bem. Esse ministro, pessoal, terá um gabinete. E aí nós vamos lá para o artigo 325 do regimento, tá? Porque cada ministro vai dispor de um gabinete para executar aí todo o apoio administrativo e assessoramento jurídico para lhe auxiliar, tá bom? Então esse ministro vai ter um gabinete para prestar todo o suporte administrativo para ele e também todo o assessoramento jurídico necessário para que ele possa exercer as suas competências. Então essa é a ideia. E aí os servidores do gabinete, claro, de estrita confiança do ministro, serão por este indicados, então é ele que escolhe quem vai trabalhar no seu gabinete, e ele vai indicar os nomes para o presidente do tribunal, para que o presidente, então, designe essas pessoas para funcionarem dentro do gabinete do ministro, tá? O assessor de ministro é o braço direito desse cara, é o cara que basicamente conduz, né, o gabinete do ministro. Esse cara tem que ser necessariamente um bacharel em direito, tá? E ele vai ocupar um cargo em comissão de assessor de ministro, mediante indicação do ministro, e esse cara pode ou não ser servidor do tribunal, tá? Porque como é cargo em comissão, a gente sabe que cargo em comissão pode ser ocupado por quem é servidor ou por quem não é servidor também, tá? Então, eu acho, eu nunca fiz esse estudo, mas eu acho que a maioria dos chefes de gabinete, né, dos assessores do ministro, eles são do próprio STJ, tá bom? Isso prestigia a carreira, né, pessoal? Lá o STJ tem vários servidores muito competentes, tá? E então há espaço de sobra para que dentro dos próprios servidores o ministro, né, escolha o seu assessor. Mas não é obrigatório. Isso aqui caiu várias vezes em prova. Você tem que saber que esse assessor tem que ser bacharel em direito e pode ou não ser servidor aí do tribunal, tá? No caso de afastamento definitivo do ministro, imaginemos que esse ministro morreu, ou ele se aposentou, ou saiu por outra razão. Esse gabinete não pode ficar sem ninguém para representá-lo.
Então, mesmo sem o gabinete, sem o ministro, porque ele se afastou definitivamente, esse assessor permanece nessa função por no máximo 90 dias, mesmo sem o ministro, para que ele encerre as atividades daquele gabinete, tá? Até que um novo, ministro entre. Agora, ele pode ficar até 90 dias. Mas se o ministro novo chegar antes dos 90 dias, ele já sai, a não ser que ele seja novamente indicado pelo próximo ministro. Tá? Mas já vai estar sob outra gestão. Ou seja, ele continua no mesmo gabinete, mas agora vinculado a um novo ministro. Tá? Então, no caso de afastamento definitivo do ministro, o assessor permanece no exercício das respectivas funções até o encerramento dos trabalhos do gabinete, não podendo, porém, esse exercício prolongar-se por mais de 90 dias, devendo de qualquer modo cessar a data de nomeação do novo titular. Veja que aqui é a data de nomeação, não é nem de posse, data da nomeação. Então, foi nomeado um novo ministro, o antigo assessor já tem que sair do gabinete. Tá? Ao assessor, cabe aí executar trabalhos e tarefas que lhe forem atribuídos pelo ministro, e o horário de funcionamento do gabinete, pessoal, é aquele que for decidido pelo ministro. Muitos gabinetes hoje têm teletrabalho e tem outros, por exemplo, que não tem. O ministro não gosta de teletrabalho, entendeu? Então, cada ministro manda no seu gabinete e define lá se vai ser teletrabalho ou não, quantas horas, se vai ser de manhã ou de tarde. Então, cada gabinete é um mundo diferente. Isso já caiu em duas provas, uma em 2015 e outra em 2012, olha só. Assessor de gabinete de ministro do STJ, que seja bacharel em Direito, poderá ocupar cargo no quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal? Sim, ou seja, pode ser servidor da casa. E aí o ministro foi lá e pediu para ele ser seu chefe de gabinete, tá? Seu assessor. Os cargos de assessores de ministro são reservados a bacharéis de Direito, certo? E deverão necessariamente ser preenchidos por servidores recrutados dos quadros de pessoal? Errado, né? Veja, um concurso depois do outro cobrou o mesmo entendimento. Não, pode ser do tribunal ou não. Pode ser uma pessoa que não seja nem servidora, desde que seja bacharel em Direito. Falemos agora sobre a questão da antiguidade. A antiguidade, pessoal, vai ser um critério muitíssimo importante dentro do contexto de qualquer tribunal, porque os membros mais antigos têm preferências em relação aos membros mais modernos, inclusive até no local onde ele vai sentar, na respectiva sessão. Nós vimos, por exemplo, que os presidentes de sessão ou de turma são os ministros mais antigos. Nós veremos que quando houver empate, por exemplo, o critério de desempate aí dentro é a antiguidade. Nós veremos que os membros do órgão especial são os mais antigos, então definir a antiguidade é indispensável. Essa aqui é a lista de antiguidade no tribunal. Veja que aqui ele vai colocar a data de nomeação e a data da posse. Está vendo aqui? Data de nomeação e data da posse. Interessante que, por exemplo, esses três caras aqui, só para citar um exemplo, eles foram nomeados no mesmo dia e empossados no mesmo dia. Está vendo aqui? Então, fica a pergunta, qual deles será mais antigo? Aí nós temos que ir para o terceiro critério, porque o primeiro critério que você vai definir quem é mais antigo é a data da posse. Se você pega essa lista aqui, por exemplo, o primeiro a tomar posse aqui foi esse Francisco Cândido. Depois foi essa Fátima. Depois esse cara. Porque eu estou sempre considerando a data da posse. Agora, se você tem ministros que tomaram posse no mesmo dia, você tem que ir para o outro critério, saber quando eles foram nomeados. Aí, se tomaram posse no mesmo dia, por exemplo, esses três aqui, vou perguntar quando eles foram nomeados. Opa, não vai ser possível resolver esse problema porque eles também foram nomeados no mesmo dia. Então, eu vou ter que ir para o último critério, que é a idade. Então, quando você pega esses três caras aqui, por que o Antônio vem antes do Ricardo e antes do Sebastião? Por que o Antônio, portanto, ele é mais antigo que o Ricardo e o Ricardo é mais antigo que o Sebastião, se eles tomaram posse e foram nomeados no mesmo dia? Porque o Antônio, ele é mais velho do que o Ricardo e o Ricardo é mais velho do que o Sebastião. Por causa disso. Porque os critérios de antiguidade vão nessa ordem aqui, posse,
nomeação e idade. Tem que decorar isso aqui. É muito fácil, né, gente? Misericórdia, mas tem que decorar. Beleza? Então, o 30 diz que a antiguidade do ministro no tribunal para sua colocação nas sessões de serviço, revisão dos processos, substituições e outros quaisquer efeitos legais ou regimentais é regulada ou é definida nessa ordem. Então, o mais antigo é aquele que tomou posse primeiro. Se tiver empate, aquele que foi nomeado primeiro. Se tiver empate, aquele que é mais velho. Tá bom? Muito bem. Você vai ver que nós diversas vezes vamos tocar nesse assunto da antiguidade, porque ele vai ser um critério diferenciador em vários casos. Vamos falar agora, para a gente terminar esse bloco, sobre as garantias, direitos e incompatibilidades dos ministros do STJ. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que os ministros, por serem juízes, né, têm as prerrogativas, garantias, direitos e incompatibilidades inerentes ao exercício da magistratura, certo? Ou seja, por serem juízes, eles vão ter todas as prerrogativas de um juiz, todas as garantias de um juiz, todos os direitos e todas as incompatibilidades aplicáveis aos magistrados, tanto aqueles que estão previstos na Constituição, quanto aqueles que estão na LOMAN. Os que estão na Constituição, você vai estudar comigo lá em Direito Constitucional, então não se preocupe. Aqui eu só quero focar mais no que está no regimento interno. Mas, por exemplo, nós temos aí como prerrogativa, por exemplo, o tratamento de excelência. Tá? Então, os ministros receberão o tratamento de excelência e usarão vestes talares nas sessões solenes e capas nas sessões ordinárias ou extraordinárias, conservarão o título e as honras correspondentes, mesmo depois da aposentadoria. Além do mais, a presidência vai velar pela preservação dos direitos, interesses e prerrogativas desses ministros aposentados. Como direitos, nós podemos falar, por exemplo, sobre a inamovibilidade, a irredutibilidade de subsídios, tá? A vitaliciedade e assim por diante. Tá? Lembrando que todos aqui se tornam vitalícios com a posse. Beleza? Aqui, para citar dois assuntos que eu acho que podem cair para você em direito constitucional, é o seguinte: os ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, eles são equiparados para todos os efeitos aos ministros do STJ. Sabia disso? Então, quando você pega aqui, ó, vou fazer aqui o esqueminha para vocês. Você tem aqui o TCU, os ministros do TCU, eles são equiparados ao STJ. Aí no STJ, você tem aqui abaixo, né, o TJ e o TRF, não tem? Abaixo aqui do TJ. Lá no TCU, você tem os ministros do TCU, que são 9, e você tem os auditores do TCU. Os auditores do TCU, pessoal, não são servidores, tá, do TCU. Os auditores aqui não são aqueles auditores de controle externo, não é servidor, não. Esses auditores aqui são os ministros substitutos. Esse cara aqui entra por concurso público, é um concurso público muito difícil, tá? São poucas vagas para esse concurso. Concurso dificílimo. E esse cara é quem substituirá os ministros do TCU nas suas faltas, impedimentos, férias e assim por diante. Então, os auditores do TCU entram por um concurso especial e eles são os caras que ocupam o cargo público mais poderoso do Brasil. Cargo público, claro, acessado por concurso público. Por quê? Quando esses caras passam no concurso público, eles já são equiparados a juízes do TRF, ou desembargadores do TRF. Não existe nenhum concurso no Brasil que te coloque num status tão alto assim. Pensa só, o juiz federal, quando ele passa num concurso, pessoal, ele começa aqui, juiz substituto. E aí depois ele vai passar pelas fases da carreira dele, e depois de muitos anos, 10, 15 ou até mais anos, ele pode se tornar um desembargador do TRF, até porque são pouquíssimos que chegam lá, porque tem pouca vaga, né? Agora, o auditor do TCU, ele já começa a sua carreira equiparado a um juiz de TRF, para você ver. E aí, uma das 9 vagas do TCU terá que ser ocupada por um desses caras aqui, conforme escolha do presidente da República, de uma lista tríplice aprovada pelo TCU. O TCU forma uma lista tríplice com nomes de 3 auditores e o presidente da República vai ter que escolher um. Ou seja, uma das 9 vagas do TCU
é escolhida entre os auditores. Tá legal? Veja só que interessante isso aqui. Então, esses auditores são equiparados a juízes de TRF, depois você pode ler aqui o dispositivo constitucional, e os ministros do TCU são equiparados em todos os aspectos aos ministros do STJ. Tá? Isso aqui é quase certeza que vai cair na sua prova de direito constitucional. Então, os ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40, ou seja, eles vão se aposentar com as mesmas regras a que nós, servidores, estamos sujeitos. Tá? O artigo 40 fala sobre o regime próprio de previdência dos servidores. Tá bom? Muito bem. Pessoal, no próximo bloco a gente volta para terminar, tá? Essas disposições sobre os ministros, tá? E aí a gente já faz o nosso simulado, tá? No próximo bloco a gente já volta para terminar o estudo da parte teórica e aí a gente já termina com o nosso simulado com questões inéditas, tá bom? Um abraço, até mais.